Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito feliz de te receber aqui para a gente iniciar esse nosso encontro sobre pesquisa bibliográfica em segundos, literalmente em segundos. Literalmente em segundos. Galera, estamos juntos, muito feliz em te receber aqui. E eu não quero somente gerar pesquisa bibliográfica, eu quero que você domine pesquisa bibliográfica. Porque hoje, como alguém. É curioso isso, né? Eu acho que no mundo acadêmico é onde essas coisas acontecem com mais frequência. Como alguém quer fazer pesquisa bibliográfica sem saber o que é pesquisa bibliográfica? Eu não entendo. Tem gente que quer escrever tese sem saber o que é tese, tem gente que quer escrever artigo sem saber o que é artigo. Eu não entendo. Pessoa é a mesma coisa, mais ou menos assim. Pessoa quer abrir um restaurante, mas não sabe como abrir. Pessoa quer pilotar um avião, mas não sabe pilotar. Cara, é um absurdo o que acontece nessa internet. Porque a galera quer escrever algo, quer fazer algo, mas não sabe o que é. Então, eu vou te explicar o que é pesquisa bibliográfica de uma vez por todas, para a gente estar na mesma página aqui, entendeu? Para a gente estar junto nesse negócio, você sair dessa aula dominando essa parada. E é óbvio que você não vai fazer pesquisa bibliográfica em qualquer lugar, né? Você não vai fazer pesquisa bibliográfica usando qualquer aplicativo, mais ou menos, de IA genérica. Tem aplicativo para isso, tem estratégia para isso. Beleza? Literalmente você vai fazer em segundos. Felipe, esses segundos aí eu acho que é metafórico. Não é metafórico, é literal. E eu vou te provar isso ao vivo. A gente vai fazer aqui pesquisa bibliográfica em segundos, tá? Agora, quais são os problemas hoje de pesquisa bibliográfica? Com certeza começa aqui, ó. Se você resolver esses três, você já resolveu 90% dos problemas, sabe? Só em resolver esses três. Foco no tema. Não se faz pesquisa bibliográfica focando em tema. A pessoa vai fazer pesquisa bibliográfica e bota lá um tema. Direito civil, polímeros. Isso não existe, gente. Você está cometendo um erro grosseiro ao fazer isso. Também, um outro, porque baseado em tema, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim, Terles, me ajuda aqui no negócio, cara, eu vou viajar para a Europa, você faz um roteiro de viagem para mim? Aí o Terles chega e fala assim, claro, eu faço, Felipe, tamo junto. Aí o Terles chega em casa para fazer, cara, roteiro de viagem para a Europa. Ele vai ter que cobrir todas as cidades da Europa, mas na verdade eu vou para Barcelona. Você entende? O maior erro, gente, é que vocês querem fazer pesquisa bibliográfica sem saber nada de escrita acadêmica, de método de escrita. Aí usam uma IA porcaria, porque o guru disse que para você usar ChatGPT, Gemini, Notebook LM, etc. Tem guru que tem a cara de pau na internet de dizer para você fazer pesquisa bibliográfica com Notebook LM. É um absurdo. Aí acha que vai ficar bom, sabe? O que, gente, pior do que não ter conselho é ter conselho ruim. E aí você já queima a largada, pesquisa bibliográfica sobre o tema. Bases imensas. Aí o cara usa todas as bases do universo. Tá cheio de duplicata. O que que ele faz? Nada. Excesso de PDF. E aí ele tem um monte de coisa para ler. Ele tem 2.000 artigos para ler. E, na verdade, ele deveria ler 50. O problema é de pesquisa bibliográfica. Ou então ele diz que não achou nada, mas ele deveria ter achado 100. Problema de quê? Pesquisa bibliográfica. Gente, eu posso te afirmar com tranquilidade, 90% dos acadêmicos não sabem isso. Você que está aqui nesse encontro, você já está na frente de 90% que não sabe o básico disso, que erra nisso, queima a largada. E lembrando, pesquisa bibliográfica é o básico para você fazer um projeto de pesquisa, uma tese, uma dissertação, um artigo. Você entende isso? Então, é surreal. Aí vem seleção demorada de artigos relevantes. O cara, pelo fato de estar pesquisando em tema, né? Tô selecionando aqui com base em tema. Agora, o que é relevante ou não é relevante? Não faço ideia. Ele não tem critério, porque veio uma infinidade de coisas. Aí ele vai gerar resumo superficial, resumo que não relata a limitação da pesquisa, resumo que não relata um monte de coisa importante, né? Qual é o método daquele artigo 25 que ele leu.
Ele só faz o resumo, às vezes, baseado em resultado. E às vezes nem resultado, só na conclusão. Então não é uma pesquisa bibliográfica séria. Assim, e eu não estou falando que você não é sério, tá? Mas às vezes, para ser uma pesquisa bibliográfica séria, você precisa saber o que é uma pesquisa bibliográfica. Porque por mais que você esteja nas melhores das intenções, intenção não é suficiente para escrita acadêmica e para pesquisa bibliográfica. E aí acaba fazendo a leitura seletiva. Dos 1.000 que saíram, ele vai lá e no final das contas ele pega uns 20, lê, e os outros 980 ele dá uma enrolada, né? Gente, aí, já que você tem 1.000 coisas para ler, porque você pesquisou com o tema, falta de organização. A pessoa não tem método de análise da pesquisa bibliográfica. Ele tem o método, às vezes, para coletar a pesquisa, porque ele aprendeu na aula de metodologia. Mas ele não tem método de análise, porque às vezes nem o professor de metodologia sabe de análise. Nem o guruzinho da internet nunca fez uma pesquisa bibliográfica e sabe de análise. E aí, olha os problemas. E aí vai com fichamento manual, não confiável. Gente, isso daqui é um problemão. E você entende que isso daqui trava tudo? Quando você não sabe fazer isso com segurança, você não tem método de pesquisa bibliográfica, você segue uma diquinha de orelhada, isso tudo aqui põe por terra, porque você trava. Uma pesquisa bibliográfica que era para demorar pouco, demora muito. A boa notícia é de que agora você usa IA. Só que usar IA, presta atenção, não é qualquer IA, beleza? Não se usa IA genérica para pesquisa bibliográfica. Olha aqui, deixar bem grande para você. Não se usa IA genérica. O que que é IA genérica? É IA que não é treinada para pesquisa bibliográfica. ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, entendeu? Notebook LM. Isso não existe, gente. Isso é um erro. Então não se usa IA genérica para pesquisa bibliográfica. Beleza? Isso daqui é um grande equívoco. É um grande equívoco. A gente precisa usar uma IA que gera coisa assim. Olha aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Olha isso aqui. Ó, isso daqui é uma pesquisa bibliográfica. Mapeia consenso, tendência. Vou explicar esses gráficos, tá? Mas isso daqui é pesquisa bibliográfica. Ó, aumento, diminui. Tá vendo? Aproximação entre autores. O resto é só subjetivismo. O resto é só achismo. Porque é muito complicado de um humano conseguir fazer isso num curto período de tempo. Eu lembro que na faculdade não era nem esse gráfico, não. Era o gráfico de influência. É mais para esse aqui de cima. Eu tive uma disciplina chamada Sociologia dos Intelectuais. E a gente estudou o Círculo de Viena, tá? Que é uma rede intelectual muito importante. Isso daqui eu tive que fazer na mão como trabalho de disciplina, ó, interativo, puxa para cá, puxa para lá. Isso daí, essa disciplina foi em 2009. Eu tive que fazer isso na mão. Foi assim, trabalho absurdo para fazer isso. E não ficou bom, tá? Hoje você gera em segundos. Então, vai pedir para o chat GPT fazer isso? Não vai fazer. O que você gera em chat GPT, Gemini, etc., são pequenas amostras, e mesmo assim ruins. Porque a pesquisa bibliográfica, quando você usa IA, você precisa considerar tudo isso aqui, ó. Primeiro, as grandes decisões de pesquisa bibliográfica. Quais são as palavras de busca? Qual é o repositório? Qual é o marco temporal? Várias coisas. Várias coisas são decisivas. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Olha aqui, ó. Se eu chego aqui no Evidente, eu pego aqui, vamos supor, vou pegar o Crossref, que hoje é uma das maiores bases. Vou colocar aqui um e-mail qualquer. Olha aqui, decisão básica de pesquisa bibliográfica. Essa daqui. Vamos supor, eu coloco, pode ser tema, pode ser palavra-chave, pode ser autor principal, ó. Por exemplo, judicialização da saúde. Isso daqui é um termo que eu vou colocar. Vamos supor, ó,
Eu quero 2020 a 2026. É mais uma decisão, ó, tá vendo? São decisões que você precisa tomar. O cara quer fazer pesquisa bibliográfica, ele não fala decisão. Ou ele toma uma decisão imprecisa. Vamos supor, últimos 10 anos. Aí, tipo assim, se eu ler a sua pesquisa bibliográfica daqui a 5 anos, os últimos 10 anos mudaram. Isso é impreciso. O marco temporal inicial e final tem que ser preciso. O tipo de documento, olha aqui, mais uma decisão que eu tenho que tomar de pesquisa bibliográfica. Vai ser só artigo? Vai ser revisão, também entra. Vai ter tese, vai ter dissertação, vai ter livro, vai ter capítulo, vai ter tudo, ó, todos os tipos. Tá vendo, gente? Qual é a quantidade? Eu vou pegar tudo que cair na rede ou, dependendo do que cair na rede, eu só pego uma parte. Vamos supor, o tamanho da minha rede aqui é de 500 artigos. Então, eu vou pegar os 500. O que vier, o que cair na rede é peixe. Ou eu vou trabalhar com um tamanho menor, tipo 50, 100 artigos. Então, eu quero considerar tudo que envolve a minha pesquisa bibliográfica, ou eu quero considerar uma parte desse todo. Isso é uma decisão que eu preciso tomar. Isso está dentro da decisão prévia, ó, de planejamento da minha pesquisa. Tá vendo? Como que eu quero ordenar a minha pesquisa bibliográfica? Geralmente a gente ordena por relevância de citações ou por anos mais recentes? Depende do que você quer, ok? Quais são as áreas? Eu geralmente marco todas, tá? Mas de repente você só quer considerar uma área. E você ainda precisa considerar se você quer textos em open access, ou seja, acesso aberto ou não. Então, quando a gente fala de planejamento, você entende quantas coisas diferentes são englobadas no planejamento? Geralmente a pessoa pensa em planejamento, qual é a palavra de busca? E não é assim, é muito mais do que isso. E o que é legal do Evidentia é que o Evidentia já vem com esses campos pré-determinados que importam para a pesquisa bibliográfica. E não um monte de coisa aleatória que, na verdade, não importa. Isso daqui é muito decisivo. E aí, obviamente, você vem a fase de busca. E a busca da pesquisa bibliográfica, um critério importante é a relevância dessa pesquisa. Não é o único critério, tá? Mas é um critério importante. Porque pensa só, se eu vou fazer uma busca de pesquisa bibliográfica, eu coloco, sei lá, que eu quero 500 artigos. E vamos supor que tenham 500 artigos. Agora, se eu coloco a ordem por anos mais recentes, vamos supor que tenham 1.000. Mas como ele vai pegar 500, vem os anos mais recentes. Ou então, se eu coloco por relevância de citações, que é o que eu mais uso, mas não é proibido usar anos recentes. Então, é muito importante você, ao comandar a sua busca, você zelar para que a ordem seja uma ordem de relevância, tá bom? Porque isso aí, no final do dia vai te apresentar os artigos que, dentro do seu critério de limitação, 100, 50, 20, cheguem aqueles artigos que têm maior relevância. Só que hoje você pode pegar a relevância, a IA arbitra a relevância para você, ok? E ela arbitra a relevância do artigo, considerando não somente o artigo, mas uma análise combinatória do autor, da revista, fator de impacto e por aí vai. Antes, a gente precisava considerar o Qualis, mas o Qualis morreu há 1 ano e 2 meses, então a gente não considera mais o Qualis. Beleza? Vamos lá. E aí, quando eu clico aqui em busca, né, construir dashboard, e aí ele vai dessa fase da mera busca para a organização. E aqui é que é o momento de você organizar a sua pesquisa bibliográfica. É claro que eu vou fazer isso por meio de IA, mas eu quero que você entenda o raciocínio. Não adianta você usar IA sem raciocínio. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou partir aqui para a parte de organização, que é essa etapa aqui do uso de IA. Lembrando, se você fizer isso em ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., não vai funcionar.
beleza? Então, você tem que usar IA, que é treinada para isso. Vamos lá. Organização. O que a gente vai fazer agora? Estruturar a sua pesquisa bibliográfica. A gente quer tanto a coleta quanto a análise do seu dado. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Para ser mais realista, vamos lá. Para ser mais realista, eu quero pegar um cronômetro aqui. E eu quero que você e eu façamos essa pesquisa com o cronômetro aberto. Tá bom? Vamos lá. Você está vendo o cronômetro? Bota aqui no chat. Está vendo o cronômetro? Sim ou não? Bota no chat, galera. E eu sei que vocês estão colocando perguntas, eu vou responder todas, tá? Eu não vou deixar ninguém na mão, não. Estão vendo o cronômetro? Muito bem. Vamos lá. Vou apertar o cronômetro, vou apertar o dashboard e vou apertar o cronômetro, que o cronômetro, quando eu apertar o dashboard, ele vai sair e eu vou colocar ele de volta. Tá bom? Você vai auditar comigo quanto tempo vai demorar para fazer essa pesquisa bibliográfica. Um, dois, três e. Acabou a pesquisa bibliográfica. Ai, 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 senhoras e senhores. Acabou. 4 segundos e 39 segundos. E milésimos, né? 4 segundos e 39 milésimos. Acabou. Acabou a aula. Tô brincando. Isso é a diferença de você usar uma IA que é top para isso, né? Vamos lá. Esse daqui é o Evidente. Tá? Aliás, já querem o link do Evidente? Deixar o link aqui para você acessar o Evidente. Não tem nada parecido, ok? Vem na fé. Nem adianta comparar com algo que tenha na internet que não tem nada igual. Vamos lá. Agora eu quero te explicar por quê. Que a gente está na fase o quê? De organização. E já tem síntese aqui no meio, e já tem visual aqui no meio. Então, se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica tradicional, essas coisas são separadas. Organização, que é você organizar tudo que caiu na rede, depois a síntese e depois o visual. Como você está usando o Evidentia, ele gerou em 4 minutos e 39 milésimos, 4 segundos, né? Não estou nem acostumado. 4 segundos e 39 milésimos, essas três coisas ao mesmo tempo. Vamos entender isso, beleza? Vamos lá. Eu não coloquei no meu filtro 50 artigos, está aqui. Agora, Felipe, eu quero aumentar, eu quero colocar 100. É só aumentar 100 aqui, ok? Toda vez que eu clicar num artigo, ó, ele abre aqui embaixo o paper selecionado, ok? Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai mudar aqui, ó. Tá claro? E sabe o que que é legal? Eu já posso fazer o fichamento desse paper. Eu cliquei em fazer fichamento e ele faz o fichamento aqui bonitinho. A nossa IA faz o fichamento, tá? Olha só, galera. Ele gerou o fichamento já com a referência BNT e APA. Tema central, metodologia, principais resultados, contribuição. Eu posso salvar o fichamento em Word, eu posso salvar em CSV, HTML, como eu quiser. E ele já salva no sistema esse fichamento. Você vai entender lá na frente por quê. Fica com essa informação. Isso daqui tudo é dinâmico. Eu posso aumentar, reduzir, entendeu? Tudo isso é dinâmico, tá? Eu posso salvar em SVG, ó, num zoom maior, num zoom menor. Eu posso puxar para cá, eu posso puxar para lá. Estou fazendo isso com o meu mouse, tá? Isso daqui é o que se chama de gráfico de cocitação e influência. Quem é mais verde escuro é quem veio primeiro e influenciou. Quem é mais, né, um verde aqui meio verde musgo é quem veio depois. Já foi influenciado por quem veio antes. E quem é o amarelinho é o influenciado. Então, quando teve alguma influência, vem essas linhas, ó. Quando não teve influência nenhuma, fica sem nada. Detalhe, aumento e diminuo. O meu mouse que está mexendo, tá? Mapeamento bibliométrico espacial. Olha isso, ó. Meu mouse, tá, gente? Eu salvo do jeito que eu quiser, no ângulo que eu quiser, ok?
Felipe, como é que eu interpreto esse dado? Dentro do Evidente, tem um manual de interpretação de dados. É bem simples. Tá? Olha aqui, ó. Tudo isso. Beleza? Detalhe. Esses daqui são só os dois primeiros. Eu quero que você entenda, então, a lógica de uma pesquisa bibliográfica. Ok? Organização, síntese e visual estão vindo juntos aqui e não separados. Tá claro? Beleza? Mas, se você vai fazer na mão, você tem que fazer separado. É simples assim. Agora, vamos lá. Beleza, Felipe, eu vi que você gerou aqui, show de bola. O que que é isso? Vamos entender algumas coisas aqui e eu vou voltar no nosso relatório, ok? Eu já te prometi que eu não estou te dando uma aula para gerar só em segundos. Eu te dou uma aula para você entender o que é pesquisa bibliográfica. Você, obviamente, vai entrar no Evidente, né? Porque não faz sentido você sair dessa aula sem entrar e pagar mais caro depois. Mas principalmente você sair daqui empoderado. Só que não faz sentido você fazer na mão. Essa aqui é a verdade. Quando você vai fazer a pesquisa bibliográfica, você precisa decidir se ela vai ser meio ou fim. Entendeu? Inclusive, vou até passar para cá isso aqui. Quando eu mandar para a galera do Evidente, esse mapa mental vai estar no Evidente, tá? Primeira decisão aqui, ela vai ser meio ou fim, porque tem diferença. E eu vou te falar isso, preste atenção, porque é uma diferença muito sutil e a maioria das pessoas não se liga nisso. Preste atenção. Se ela é meio, se ela é meio, ok? Ela vai ser parte de algo maior. Parte de uma tese, uma dissertação de um TCC, de um projeto. Se ela é parte de algo maior, ela não entra no objetivo específico da pesquisa. Que ela é parte de algo maior. Ok? Então é errado, se você vai fazer um projeto de pesquisa que vai subsidiar uma tese, você falar que o objetivo específico é uma pesquisa bibliográfica. Porque ela não é meio ali. Ou melhor, ela não é fim ali. Ela é meio. Então ela é premissa de qualquer projeto. Agora, quando ela é fim, ela entra no OE. Ela entra no OE. Por quê? Porque ela é a finalidade daquela pesquisa. É a finalidade daquela pesquisa. Então tem diferença aqui, ok? Vamos lá. Primeira coisa, então, é decidir a fonte da pesquisa bibliográfica. E aí você pode colocar até aqui, ó, fonte da pesquisa bibliográfica. Como eu já falei. Qual é a melhor, Felipe, na sua visão? Qual é que você mais usa? Crossref é que eu mais uso. Por que Crossref é que eu mais uso? Porque o Crossref é quem emite os DOIs do mundo. Então, PubMed bebe no Crossref. Scopus e Web of Science bebem no Crossref. Segundo lugar, OpenAlex. Mas eu, em 99,9% das situações, eu resolvo minha vida no Crossref. E você, quando usar o Evidente, basicamente você vai usar aqui no Crossref. Tá? E aí, depois você vai colocar os filtros, né? Aqui na parte de busca. Ele vai gerar esses gráficos. Eu vou colocar aqui, ó, de resultados da pesquisa bibliográfica, resultados visuais da pesquisa bibliográfica. Que é justamente isso aqui, gente. E aqui é que você entra interpretando isso. É claro que o Evidente já tem um manual de interpretação, tá? Rede de cocitações e influência. Quem citou quem influenciou quem. Mapeamento bibliométrico espacial. Você faz a comparação exata aqui. Calma aí que meu mouse aumentou muito. Olha lá, o indicador de relevância, as citações, o ano, você vê exatamente cada um. E você salva todos esses gráficos da maneira que você quiser, tá? Gira, sobe, desce, tudo isso. Visualizadores métricos e tendências.
Aqui, ó. Meu marco não foi 2020, é 2026? 2026 não saiu nada, baseando-se naquilo que eu pesquisei. Então, ó, o histórico. Isso daqui, gente, para você mandar para orientador é lindo. Os autores. Ó, quem que mais publicou nesse período aqui? Periódicos, palavras-chave, tá vendo? Coafiliado, de onde que é essa galera? Coautoria, quem é coautor de quem? Tá vendo? Olha que lindo. E dispersão. Onde é que cada um tá? Lembrando que todos esses gráficos você tem manual de interpretação dentro do Evidência, tá? Você não fica igual um maluco tentando interpretar, não. Então, galera, isso daqui é visualizador métrico e de tendência. Isso é pesquisa bibliográfica. Tá vendo como que não é somente você pegar meia dúzia de autor e ficar falando, não, o autor tal falou isso, o autor tal falou aquilo. Isso não é pesquisa bibliográfica. Isso daí é o que se chama em inglês de cherry picking. É você pegar e falar assim, o autor falou isso, falou aquilo. Isso daí não é pesquisa bibliográfica. Tá vendo a diferença? Mapeamento de cocitação, acoplamento e similaridades, ó. Vamos dar uma olhada aqui no que é isso. Aliás, um detalhe que eu esqueci de falar. Motor de revisão de literatura, tá? Ele tem aqui. O que é isso? Presta atenção. Ele não fez minha pesquisa bibliográfica? Ele vou até colocar aqui, ó. Resultados textuais. Motor de revisão. Eu posso pedir para ele gerar o texto da minha revisão. Vamos supor, vocês querem uma sistemática aqui? Olha que legal. Ele já traz qual é a pergunta, é óbvio que eu posso editar. Já está esses critérios de elegibilidade, inclusão, exclusão. Aí eu só falo aqui, ó, gerar revisão de literatura com IA. Só isso. Isso daqui é um resultado textual. Então, nós temos resultados visuais e resultados textuais. Beleza? Resultados visuais e resultados textuais. Daqui a pouquinho ele vai gerar. Vamos para um novo resultado visual. Mapeamento de cocitação, acoplamento e similaridades. Olha isso. Todo mundo que influenciou todo mundo. Detalhe, eu posso clicar, olha aqui, ó. Eu vou para lá e vou para cá, ok? Ó, aparece até a dança do caranguejo. Nem sei se tem. É, parece até isso. É o meu mouse. Posso aumentar, posso puxar para cá, ó, como eu desejar. Lembrando que se eu clico, ele atualiza aqui em cima. Tá bom? Então, tudo é auditável. Quem são os trabalhos primários? Ou seja, os trabalhos que influenciaram. São esses daqui, gente. E quem são os trabalhos derivados? São os que foram influenciados. E sabe o que é massa, galera? É muito legal. Eu posso gerar relatório de convergência, divergência e lacuna da literatura. Onde que a literatura converge, onde que ela diverge e quais são as lacunas. Olha só esse relatório. Vou clicar aqui em um. Eu vou pegar o relatório de convergências. Eu vou abrir aqui no Word para você ver. Ou seja, ele analisa a literatura que fez parte da minha bibliografia e já me diz quais são os pontos de convergência. Cara, e olha só esse relatório, para mandar para o orientador é lindo. Quem é que converge e por aí vai, tá? Ups, parei aqui. Então, isso é muito massa, porque ele vira não só um elemento visual, né? O mapeamento e tal, mas as comparações viram resultados textuais. Entendeu? Detalhe, minha revisão sistemática, a base da revisão sistemática está pronta. Ó. Que eu posso exportar, inclusive, em Word, HTML. Está aqui, ó, a base da revisão sistemática. Está pronta. Em APA, ABNT, como eu quiser. Tá bom? Felipe, qual é o outro visual? Mapeamento de consenso de evidências. Tá vendo como que é tudo, gente? Ridículo.
De fácil? Mapeamento de consenso de evidências. Presta atenção. Quem aqui conhece, tem uma IA que esses guruzinhos ficam falando aí na internet, consensos. Quem é que já ouviu falar no consenso? O consenso só tem isso, né? Aliás, se você pegar Connected Papers só tem isso. Os guruzinhos que nunca criaram uma IA ficam te falando para usar, né? Conhece, né, Jean? Show. Maria também conhece. Mauro Clé conhece. Mapeamento de consenso de evidências. Ele já traz aqui uma pergunta, é óbvio que eu posso mudar a pergunta do jeito que eu quiser, tá? Sintetizar consenso com IA. Ah, claro que eu tenho que aprovar a pergunta. Sintetizar consenso com IA. O que que ele vai fazer? Ele vai avaliar qual é o consenso da literatura sobre essa pergunta que eu coloquei. Ok? Vamos supor, a literatura tem um consenso alto sobre X, Y, Z. Não tem. Quais são os pontos de convergência, pontos de divergência? Olha aqui, ó. Ele faz o que o consenso faz, só que melhor. O que é apoiador? 33 artigos no que concerne a pergunta que foi usada convergem, concordam. 11 artigos, 22%, não dizem nem que sim nem que não. E o não, 6 artigos dizem que não. Então vamos supor, vou falar um exemplo tosco, tá? O ovo faz bem ou mal? Ele vai me dizer a resposta baseada na bibliografia. Ele me traz a síntese da bibliografia. E, gente, se eu quiser auditar os artigos, está aqui, ó. Quem são os que disseram sim? Está aqui. Quem são os que disseram possivelmente? Está aqui. Quem são os que disseram não? Está aqui. Tá vendo como é top? Tudo isso, lembrando, examinar detalhes carrega aqui em cima o bendito para eu simplesmente trabalhar. Beleza? Posso gerar fichamento, posso gerar o PDF, tudo normal. Cara, é muito top. Ainda nem cheguei na cereja do bolo, tá? Mas eu quero que você entenda como que isso tudo é pesquisa bibliográfica. Só que antigamente, para eu fazer pesquisa bibliográfica séria, tal como eu estou te mostrando aqui, meses, ok? E provavelmente para você também. Orientador chegar e pedir uma pesquisa bibliográfica, gente, meses, ok? Porque é um negócio que é brabo, difícil mesmo de fazer na mão. É muita variável, são muitas fases. Olha isso daqui. E se você chega na fase visual, você que sobreviveu a tudo isso durante meses, e chega na fase visual, provavelmente você não tem essa habilidade. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade. Alguém aqui tem essa habilidade de fazer tudo isso assim bonitinho, mapeamento de consenso assim bonitinho, né? Fazer ó, os gráficos todos bonitinhos assim. Quando eu digo habilidade, é claro que se eu tiver tempo eu vou fazer. Mas habilidade de fazer rápido, eu não vou ter. Então, aí, esse é o jogo aqui. Mas vamos lá. Metadados e tabela geral de resultados. O que que é isso? Felipe, essa daqui é a lista de todos os artigos que caíram na minha revisão, na minha pesquisa bibliográfica? Sim. Posso baixar em CSV, claro, né? Agora, vamos supor que tem um artigo aqui que não tem nada a ver comigo, tá? Eu acho que esse artigo não deve estar, ok? Vamos supor, esse aqui, ó. É só desmarcar, gente. Ele atualiza automaticamente tudo aqui em cima. E é claro que for geração de texto, eu só pedi para ele gerar de novo. Então, ele atualiza tudo, ó. Na verdade, ó, 47 artigos de 50. Tá vendo? Felipe, o que que são esses botõezinhos aqui? Primeiro botãozinho, gerador de fichamento. Lembra que eu gerei fichamento lá no início? Eu posso gerar de todos aqui, olha só. Ele gera fichamento de todos os artigos. É claro,
Tem que estar em Open Access, ou tem que ter algum tipo de metadado que ele já baixou. Ele baixa o metadado de praticamente 99,9% dos artigos. Ok? Então, ele está gerando aqui o fichamento de toda a bibliografia. Olha só, gente. E não um fichamento bobinho, ó, tema central, metodologia, os principais resultados, descobertas, contribuição. Eu posso salvar esse fichamento, gente. Eu posso simplesmente chegar e salvar aqui o fichamento. Olha que massa, olha que top. Então, essa é uma primeira coisa que eu posso fazer. E a outra coisa, obviamente, é baixar o texto. Eu clico aqui, baixar o PDF original, e ele já baixa no meu computador. Beleza? Então, até aí foi, galera. Observa que isso daqui, ó, são os metadados e a tabela geral de resultado, que eu vou colocar para cá, porque ele é mais textual do que visual. Agora, o mix visual mais textual é o relatório completo. Eu vou te mostrar aqui. Ainda não cheguei no relatório completo da minha pesquisa bibliográfica, tá? Eu ainda não cheguei. Olha o relatório completo. Tá vendo isso daqui? Baixar relatório completo. Vou baixar. Pronto, baixei. Vou abrir. Tá vendo o relatório completo? Lembra que eu tinha 50 artigos? Olha aqui, ó, aqui em cima, ó, 50, mas eu tirei 3. Relatório completo tá vendo 47. Tá vendo? Todos os meus gráficos salvos. Gente, se eu quiser colocar em algum lugar, no meu texto, no meu slide, na minha aula, na minha prova de concurso público, tá aqui. Toda a minha pesquisa bibliográfica profissional. Você decorou quantos minutos eu demorei para fazer essa pesquisa bibliográfica? Eu decorei. 4 segundos e 39 milésimos. Olha o tamanho disso. Olha aqui, tudo que eu gerei fichamento, ele salva aqui o fichamento completo. Ó. Porque tem coisa que eu não quero fichamento. Você vê, ele gerou daquele primeiro e desse daqui. Por quê? Você lembra, na minha aula, eu gerei esses dois fichamentos. Tá vendo? Eu quero de tudo, é só gerar fichamento do resto. E a boa notícia, o Evidentia, nesse momento dessa aula, ele está com uso ilimitado. Se você entrar depois, vai estar por crédito. Então você tem o melhor app de pesquisa bibliográfica na sua mão, em segundos, literalmente. E o link já está aqui para você. Tá claro até aí, galera? Lembrando que esse mapa mental aqui a gente vai deixar para a galera do Evidente, tá? Não vai estar nesse minuto, mas a gente vai colocar na plataforma para vocês. Tá claro até aí? Beleza? Entenderam como que pesquisa bibliográfica não é somente jogar uma palavra lá, pegar 300 artigos e sair lendo, que é algo muito mais sofisticado e profundo? Entendeu que hoje não faz sentido fazer pesquisa bibliográfica na mão ou em IA genérica? Porque a decisão que você tem agora é fazer uma pesquisa bibliográfica em 5 segundos ou em um ano, em 6 meses. Tempo é dinheiro e tempo é qualidade de vida. Você pode fazer pesquisa bibliográfica em um ano, em 6 meses. É seu direito. Mas, num concurso público, você não acha que você chegar com um negócio assim, você não causa uma excelente impressão? Na reunião do grupo de pesquisa, você chegar com um gráfico desse não causa uma excelente impressão? No teu artigo científico, você colocar um relatório como esse aqui, ó, não vai causar uma excelente impressão? Na sua prova de aula numa universidade privada, você colocar isso. No seu pedido de financiamento de pesquisa, você colocar a nuvem de palavras, não vai chegar chegando? Essa é a questão. Por isso que não faz sentido você ficar de fora. Você agora tem o uso ilimitado e você tem o menor valor. E eu quero te dar a última oportunidade de entrar antes da gente mudar isso. Tá bom?
Eu sei que vocês colocaram um monte de perguntas, eu vou responder todas. Deixa eu só fazer um convite bem rapidinho aqui para o Evidente. Enquanto isso, botem mais perguntas e entrem no Evidente, ok? Inclusive, o Evidente, nós estamos terminando de fazer isso. Vai gerar os relatórios no idioma que você quiser. Tá, estamos terminando, já está praticamente pronto, a gente só está na fase de teste. Vai já gerar a declaração de uso de IA dentro dele, para você simplesmente copiar, editar e colar, é óbvio, tá? Então você vai ter tudo isso. Ou seja, não faz sentido ficar na hora, de fora, tá bom? Evidentia. Quero te convidar a dar espaço agora ao vivo. Não existe nenhuma IA, ó, nem adianta perguntar, mas o chat GPT faz, o Claude faz, o não sei o que faz. Nenhuma IA. A única IA que faz tudo isso no mundo se chama Evidente, tá bom? Pesquisa bibliográfica hoje não precisa ser algo que toma tempo. Gente, é o investimento mais bem feito que você vai fazer na vida em relação à qualidade de vida. Por quê? Ao invés de você demorar um ano, você demora 5 segundos. Não, é covardia o evidente versus fazer na mão ou fazer em alguma IA. É covardia. Pesquisa bibliográfica é cara. Não só cara, porque você tem que ter acesso a um bando de base, mas cara se você converte o seu tempo em dinheiro. Não sei se você sabe, mas tempo é dinheiro. Não é só um jargão, não. Sobra tempo para você ganhar dinheiro. E tempo também não é só dinheiro, é qualidade de vida. Você cuidar da sua saúde, você fazer outras coisas. Tempo também é família. Você ficar mais com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Tudo isso é tempo. Menos ficar um ano fazendo pesquisa bibliográfica. Até porque o teu concorrente numa bolsa de produtividade vai usar o Evidente. Até porque num concurso público vai usar o Evidente. E aí? Se você assinar o Connected Papers, Consensus, Litmaps, Research Habit, eles vão fazer uma pequena fração do que o Evidentia faz. O que que eu fiz? Eu peguei todos eles e fiz muito além. Então, só isso aí, ó, é US$ 36 por mês, se você somar todos eles. E eles não fazem o que a Evidentia faz. Ó, 36 vezes 12 meses dá US$ 432, vezes 5,90, que é o que está o dólar hoje, salvo engano, 2.548. É covardia, o Evidentia. Agora, o Guruzinho não vai te falar, porque o Guruzinho ele não sabe nem criar IA e ele não vai divulgar a minha IA, né? São apps com pouquíssimas funções. E agora você tem a opção de entrar no Evidente e está tudo incluído. Tá ok? Tudo incluído. Tudo para você. Então, superapps.website/evidente. Aponta a câmera agora para cá e entra e aproveita. Ok? Se você tem outros produtos meus, não tem nenhum problema. Esse daqui é um produto completamente surreal e diferente de todos os outros produtos que você tem meus. Tá? Então você vai adicionar na sua coleção de aplicativos espetaculares que você já tem comigo, ok? Então não concorre com nenhum outro produto, com nenhuma outra aula, com nada meu. Pode vir de boa e entrar no Evidente. Felipe, como é que eu interpreto esses gráficos maravilhosos? É só você pegar o manual do Evidente, que ele tem como interpretar cada um desses gráficos. Inclusive, obviamente, você pode rodar na sua IA de preferência e escrever o que você quiser com esses gráficos, que ele vai te dar a interpretação correta e não alucinando. E você também tem o manual de configuração de APIs, fontes bibliográficas. Se você quiser usar alguma fonte bibliográfica que tem API gratuita, tá? Você tem lá, eu acho que sete fontes bibliográficas. CrossRef não precisa de API, por exemplo. Tá? Mas tem algumas que você gera API, é gratuita, não tem custo, não. E você cola no Evidente. É bem rápido e bem simples, e a gente te dá aqui o modelo para você fazer isso, passo a passo para você fazer isso. É rápido, é ridículo de rápido. Mas tem gente que prefere fazer pesquisa só na base na Europa. Tem outros que preferem fazer pesquisa só em alguma base que tem uma API que é gratuita. Se você entrar agora, você entra com benefício de fundador. Você vai receber ingresso para o Campo Carreira Acadêmica.
R$ 147 é o ingresso, vai de graça, tá? De graça. Então, isso daqui é top, beleza? São 2 dias inteiros, 100% online, em que eu e diversos palestrantes vamos compartilhar tudo de mais atualizado contigo sobre vida acadêmica. Você tem ideia, no campo onde eu anunciei que o Qualis ia acabar, e acabou. No campo que eu anunciei que o CNPq ia autorizar o uso de AI, autorizou. Você vai receber o nosso treinamento de revisão de literatura com IA, treinamento completo para você usar em qualquer IA. Então, vai te empoderar, porque, beleza, você tem a pesquisa bibliográfica. Agora você vai escrever sua revisão de literatura. Você tem o motor do Evidente. Mas, o que é uma revisão sistemática? O que é uma revisão integrativa? Você tem que saber. Treinamento completo, inclusive com os prompts de revisão de literatura. Você entrar agora é uso ilimitado. Você sabe que diversas IAs minhas, elas começam ilimitadas e depois viram limitadas, e é o que a gente vai fazer com o Evidente. E outras IAs minhas já começam limitadas. Então, cara, você poder gerar quantas pesquisas bibliográficas quiser, gente, você vira uma máquina de artigos. Porque você faz a pesquisa bibliográfica aqui, depois você faz o seu artigo, acabou. Valor menor possível, a gente vai aumentar. E a gente ainda tem encontro de suporte. Felipe, eu tenho dúvida de como interpretar, eu tenho dúvida como analisar. Enfim, tem dúvidas de uso. Eu não sei fazer pesquisa bibliográfica direito, eu queria perguntar para alguém. Encontro de suporte. Diferente das IA genéricas. Vai perguntar aí, vai pedir um encontro de suporte para o GPT, para o Gemini, para o Claude. Não tem encontro de suporte. Vai pedir encontro de suporte aí para o consenso? Não tem. Aqui a gente tem encontro de suporte. Inclusive, semana que vem já tem. Entra agora, semana que vem você já traz suas dúvidas para a gente te ajudar. Ou entre superapps.website/evidência. Vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Não pergunte para minha equipe, nada no WhatsApp. Fale comigo aqui ao vivo. Se você tem alguma dúvida, fala comigo aqui ao vivo, tá? Então vamos lá, galera. Se alguém tem alguma pulga atrás da orelha sobre evidência, coloca aqui também, tá bom? Surreal falar. Eu queria ter tempo para assistir todas essas aulas. É isso aí, Edilene. Uma honra sempre te receber aqui, tá, Edilene? Usei, apliquei sua orientação em pesquisa bibliográfica, fui elogiado pelo professor de metodologia, tirei nota máxima. Parabéns, Laodiceia! É isso aí, ó, Laodiceia. Tá vendo? Que tem o Evidência, tá falando aqui. Tá vendo? Gente, entende uma coisa. Quem olha de fora, quem olha de fora, vê você com um relatório desse do Evidência, o cara pensa que você varou 50, sabe, a madrugada inteira. Você entende isso? A pessoa de fora, ela pensa que. Você imagina um concurso público, sorteia a prova de aula. A prova é amanhã, sorteou ponto hoje. No dia seguinte, você já tem um relatório desse completo colocando no seu slide, sabe? É surreal, gente. Seria o estado da arte, professor? Eu não gosto desse termo estado da arte, tá, Fagner? Por que que eu não gosto? Porque ele não quer dizer nada. Muita gente usa estado na arte na internet, eu não estou falando que é o teu caso, né? Mas na internet, no mundo acadêmico, mas não, é um termo vazio, na minha interpretação. Então, eu uso os termos pesquisa bibliográfica, revisão de literatura. Agora, geralmente, quando a pessoa quer fazer o que ela acha que é estado da arte, é uma pesquisa bibliográfica, tá? E não existe melhor app para pesquisa bibliográfica do que o Evidente. Consigo colocar classificação, exemplo, artigo A1, A2? Não, porque o Qualis não existe mais. O Qualis foi descontinuado em maio de 2025, tá bom? Mas, se você filtrar por relevância, é claro que artigos relevantes de revistas relevantes vão vir na ordem de prioridade. Qual base de dados é utilizada? São várias bases de dados, né? Você escolhe, inclusive, qual que vai ser quando você vai fazer a pesquisa, conforme eu mostrei lá na parte de planejamento. Mas eu sugiro o Crossref, é que eu uso para 99%. Meire, no Instagram é muito.
Eu basicamente não olho o meu direct do Instagram, porque é impossível. Eu vejo, assim, como eu tenho muita automação, muito robô no meu Instagram, geralmente quem pergunta lá é um robô. O ideal é mandar um e-mail para o nosso e-mail de suporte ou falar com a nossa equipe no WhatsApp, tá? É, porque o meu Instagram é uma... Mas eu vou te falar uma coisa, mesmo, você não precisa de prompt, tá? Gente, vocês viram? O Evidentia tem prompt. Eu usei algum prompt, gente. Você não precisa de prompt, tá bom? Então, assim, zero prompt, tá? Posso utilizar o Evidente para aprimorar meu projeto na revisão bibliográfica? Vamos lá. Depende do que você entende por aprimorar o seu projeto. Se você vai querer mandar o seu projeto para o Evidente, não. Mas se você quiser fazer a pesquisa bibliográfica das palavras que têm relação com o seu projeto, com certeza absoluta. E eu ponho minha mão no fogo que ele vai ficar melhor, tá? Show, Laodiceia. Leva para o próximo encontro de suporte para a gente te ajudar nisso, tá? Genial, excelente, fascinada. Adquiri o curso de revisão pelo Claude. Agora fiquei na dúvida. Utilizo o Evidentia? Fabiane, são duas IAs diferentes. Dá para fazer revisão no Claude? Sim, do jeito que eu ensino. Do jeito exato que eu ensino. Mas se você quiser usar o Evidentia, também dá. Depende do teu objetivo, tá? Ao usar o Evidentia, e lembrando, do jeito que eu ensino. Agora, o Claude substitui o Evidentia? Claro que não. Senão eu não teria feito o Evidentia, tá bom? Até porque o que você tem é revisão pelo Claude, é revisão, não é pesquisa bibliográfica, tá? Ao usar o evidente, devo citar nos métodos? Sim, você vai citar como qualquer outro IA, tá bom? Como qualquer outro software. Inclusive, Ju, nessa semana vamos fazer uma atualização no Evidente em que já gera o modelo de declaração do jeito que o CNPq sugere, tá bom? Possui detector de plágio? É, por que plágio? Você não está plagiando nada, Mara. Você está usando um software que faz pesquisa bibliográfica, que gera toda a pesquisa bibliográfica, e você vai citar na sua metodologia como que você fez essa pesquisa. Assim como você citaria que você entrou no Google Acadêmico, no Google, nos Scopus, no Web of Science, mesma coisa. Arthur, são IAs diferentes, tá? Gente, vocês estão comparando maçã com arroz com feijão. Cada IA tem a sua proposta. Então, por exemplo, mas a IA tal não faz? Faz, mas o Evidente tem uma proposta X. Pesquisa bibliográfica visual e textual. Entendeu? Então, cada IA tem a sua proposta. Gostaria de mais informações sobre o Evidente. Separa tipos de trabalho, revisão, artigo, tese. Sim, Fabi. Inclusive é isso que a gente viu lá no início, né? Nos meus critérios de busca, eu posso colocar só artigo, só tese, ou posso colocar tudo junto. E lembrando, Fabi, que se tiver alguma coisa que caiu no filtro, mas que eu não gostaria, eu posso excluir o artigo do meu relatório final sem nenhum problema. Tem o Squad, vale a pena ter um investimento no Evidente? Então, o Squad é Cloud Code, Ruby. Ele vai te gerar dentro do Cloud Code, ok? O Evidente é o Evidente. São dois apps diferentes. Eu posso comprar passagem de avião dentro do app, dentro do aplicativo da empresa, tipo assim, a TAM, ou eu posso ir no Decolar. Você entende? Que são duas coisas diferentes para a mesma finalidade. Os apps são vários, mas são duas coisas diferentes para a mesma finalidade. Só que o Evidente, ele gera em 4 segundos e 39 milésimos, como você viu aqui. Você consegue gerar usando o Squad acadêmico? Com certeza. Mas você vai ter que programar isso, ok? Você entende a diferença? Você consegue gerar uma passagem no aplicativo da empresa aérea? Sim.
Mas se você usar no decolar.com, você também vai conseguir e ele vai gerar outras funcionalidades. Entendeu a diferença ou ficou ruim? Precisa fazer o curso de revisão com o Claude, sim, Fabi, que você já tem. Por quê? Porque ele ensina revisão. O Evidente não ensina revisão, tá? Pesquisa na plataforma CAPES. Se você estiver se referindo à biblioteca de teses e dissertações, sim, ele tem uma pesquisa indireta, tá? Que a gente faz aqui com uma mágica que a gente faz aqui. Acredita que o meu orientador ainda usa essa qualificação do Qualis? Nem sabia que estava em desuso. Rúbia, tá tudo bem você não saber, tá? A desinformação em mestrados e doutorados ela é enorme, entendeu? Tem orientador que sabe tudo que está acontecendo no mundo político, mas não sabe o básico do mundo acadêmico. Acontece, tá? Então, o erro não é seu, ok? O mundo acadêmico, às vezes, se preocupa mais com coisas que estão fora do mundo acadêmico do que dentro do mundo acadêmico. Não é por acaso que muitos acadêmicos pararam de fazer pesquisa ou nunca fizeram pesquisa científica, né? Fazem outra coisa dentro da universidade. Isso daí eles são super atualizados. Sabe qual é a fofoca, tem uma opinião formada sobre Neymar, mas saber que o Qualis morreu há um ano e meio, o cara não sabe. Entendeu? Fica o dia inteiro no Instagram enchendo o saco. Consigo buscar artigos seminais? Sim, ele inclusive faz isso, Michele. Tanto o visual, mas só que ele não chama de seminais, ele chama de trabalhos prioritários. Mas é a mesma ideia. Beleza? Gente, estou liberado. Feito, seja bem-vinda, Valéria. Tamo juntos. Cláudia Farma, seja bem-vinda. Tamo juntos. Entrei, seja bem-vindo, Terles. Quem é que entrou para eu dar as boas-vindas? Você citou a base de dados que você mais utiliza. Você poderia citar novamente? Sim, e vou escrever, Fabi. Crossref. O Crossref, Fabi, talvez você não tenha escutado, porque ele não é muito citado, apesar dele ser muito importante. Ele é quem emite todos os DOIs no mundo. Ele é o inventor do DOI. O que é o DOI? É o CPF da publicação, digamos assim. É a certidão de nascimento da publicação. Então, todos os artigos que estão em PubMed, Scopus, Web of Science, por exemplo, bebem do Crossref. Tecnicamente, eles estão no Crossref. O Scopus, Web of Science e PubMed é só uma plataforma de busca. E é óbvio, eles também são donos desses artigos. Mas o artigo está no Crossref. Entendeu? Por isso que a gente consegue pegar. Presta atenção no que eu vou te falar, gente. Eu preciso dos copos para fazer uma pesquisa bibliográfica? Não, porque eu tenho Crossref. Todos os artigos que os copos poderiam indicar, eu consigo pegar via Crossref. Entendeu, gente? A lógica? Já vou adquirir evidente. Seja bem-vinda, Fabi. Tamo juntos. Entrei. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vinda, Michele. Tô liberado, galera? Tô liberado. Posso ir? Lembrando que está em jogo agora: acesso ilimitado à evidência, fichamentos ilimitados, uso ilimitado, melhor app de pesquisa bibliográfica visual e textual que existe. Você pode fazer isso em outros apps, se você souber de programação, tenta a sorte. Beleza? Show de bola. Estou liberado. Eu acho que vale a pena você investir o menor valor possível no app que vai te economizar um ano em 4 segundos e 39 milésimos. Mas a escolha é sua. Quer ficar fazendo na mão? Show de bola, tá? O Super Agent não tem nenhuma parte visual, tá, Arthur? O Super Agent é um app de geração de texto, tá? Mas a parte textual, obviamente, ele é o melhor app que existe, tá bom? Show de bola. Melhor quando eu digo melhor, não é melhor com parênteses, é o melhor do mundo. Assim como o Evidentia é o melhor de pesquisa bibliográfica do mundo, tá? O que é o ideal? Ter os dois, obviamente.
A equipe avisa quando está na renovação, você começa a receber e-mails antes de renovar, e aí você pode decidir não renovar. Não é obrigado a renovar, não, tá? Não tem nenhum tipo de obrigação de renovação, não. Agora, é óbvio que se não renovar, perde o acesso ilimitado, perde os benefícios, né? Você vai acabar querendo renovar, mas você não é obrigado, tá bom? Ah, é o Luiz Gustavo, que massa, Luiz! Tamo junto. Carla, tá aqui, eu coloquei o link. Galera, tô liberado? Show de bola? Beleza. Meu povo, muito bom estar aqui com vocês, tá? Muito feliz em receber vocês aqui. Não tô liberado, Meire? Tá bom. Quase liberado. É isso. Quando você. Tá, beleza. Me responda de novo. Tá, qual é a parte do responda? Deixa eu procurar aqui, porque eu posso ter pulado sem querer a tua pergunta. Chegou a buscar. Ah, não, não é isso não. Pode ter a gravação? Sim, vou liberar a gravação um dia. Vou liberar a gravação. Tranquilo. Você é de casa, Meire. Aliás, muito obrigado, porque eu vi que você entrou, Meire, em várias iniciativas minhas. Tá? Então, muito obrigado pela sua confiança. Fico muito honrado de coração. Tá bom? Galera, tamo juntos. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.